E aí, cara, beleza? Tranquilo? Seguinte, o vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas curiosidades, né, do Kang, o Conquistador, que será o próximo vilão do CM. Vamos lá. E quanto à série, né, o filme também vão me falando, apresenta as variantes com versões de universos alternativos, tá? Nos quadrinhos, as principais versões do Kang são ele mesmo, porém em tempos diferentes só além do tempo. Aqui eu vou explicar as principais versões do Kang original, que é o alter ego de Nathaniel Richards, tá? Da Terra 6311. Vamos lá. O Kang é um personagem que viaja no tempo, e ele assumiu esse manto de Kang, o Conquistador. Após fazer várias viagens, e uma delas ele acabou indo muito no futuro, né? E descobrindo um mundo completamente isolado e cheio de violência. Ele conseguiu conquistar esse período no tempo e desde então passou a viajar no tempo entre os universos para ter o domínio total da história. Ou seja, além dele conseguir viajar no tempo com tanta facilidade, ele também consegue viajar entre os universos, ou seja, no multiverso. Ele tem acesso a isso muito facilmente. Ou seja, é um personagem muito OP. E desde a sua criação, ele apareceu em diversos momentos no universo da Marvel, né? Nos quadrinhos, tá? Ele não enfrenta apenas os Vingadores, tá? Ele enfrenta o Quarteto Fantástico, os Vingadores, os X-Men, e vários outros heróis e equipes também, tá? E esse é uma das versões dele, que é o Immortus, que é uma versão mais velha do Kang, tá? Essa versão dele não ligava mais para o seu grande império, tá? Porque essa versão dele fez um império gigantesco e ele parou de ligar para isso. Essa versão dele, tá? O Immortus, não o Kang, tá? Ele passou a mexer com o seu próprio passado, né? Por vezes se juntando, né? Se aliando e outras vezes atrapalhando o Kang, a sua versão, na sua empreitada entre os heróis, né? Que ele combatia. Ele sempre foi preocupado com seu envelhecimento, então ele passou a habitar o limbo. O limbo é uma dimensão que o tempo não se passava, ou seja, é um lugar que o tempo não existe, que o tempo não tem relevância, tá? O Kang estava sempre destinado a se tornar ele até o fim da saga Avengers Forever, né? Que teve essa saga e na qual os Guardiões do Tempo, que também foram apresentados de uma forma na série do Loki, né? De uma forma não intencional, né? Foi uma forma sem querer, eles separaram os dois, fazendo que o Kang e o Morty se tornassem entidades separadas. Ou seja, é como se dividissem os dois, né, o personagem em dois. Ele como Kang e ele como Immortus, tá? Nos quadrinhos, quando o Kang ele surge para salvar o jovem Nathaniel Richards, né, que é uma versão dele, porém jovem, ele tenta convencer a se tornar o Kang mais cedo, dentro da sua linha do tempo certa, tá? O garoto, o Nathaniel Richards, né, ele ficou horrorizado com o seu futuro e utiliza a tecnologia do vilão, o Kang o Conquistador, viajando para o século XXI e se juntando aos Jovens Vingadores na esperança de mudar o seu destino. Então, essa é uma parte complicada, gente. Para entender a parte do Kang é muito difícil, porque o cara vai encontrar o eu dele mais jovem, né, o Nathaniel Richards, para convencer ele mesmo, mais jovem, de se tornar um Kang mais rapidamente na sua própria linha do tempo, ou seja, para ele conquistar as coisas mais rápido, para não ter tanto trabalho quanto ele tem para conquistar ele como Kang na linha do tempo dele, entendeu? Mano, é uma parada surreal. E nisso, o Nathaniel Richards, né, ele que não foi convencido, né, pelo Kang, o Conquistador, porque ele viu o futuro dele e falou, pô, não quero ser isso, não quero ser o vilão. Então ele viaja numa outra linha do tempo, né, o outro Nathaniel Richards viaja numa outra linha do tempo, viaja para o século XXI para se juntar
na equipe dos Jovens Vingadores, onde tem a Estatura, a Kate Bishop, a América Chaves, o Wilcano, o Celery, o Hulkling, aqueles personagens que fazem parte dos Jovens Vingadores, né? Mas mesmo assim, em Vingadores A Cruzada das Crianças, né? É quando o Nathan Richter's ele perde a Cassie Lang, sim, que é a filha do Scott Lang, do Homem-Formiga, no meio da batalha. Ela morreu nessa história, Vingadores A Cruzada das Crianças. Tá? Ela morreu. E ele começa a usar a sua habilidade de viajar no tempo, né, para tentar mudar o destino da Cassie. E segundo seus colegas, os colegas, né, dos Jovens Vingadores, colocando ele no caminho, né, para ele se tornar o próprio Kang. Ou seja, ele não quer que a Cassie morra. Ele ficou muito abatido por isso. Então ele sabe que ele pode viajar no tempo, então ele viajou no tempo para tentar salvar a Cassie, mas não conseguiu, entendeu? E foi como se fosse a morte da Cassie, como se fosse não, né? A morte da Cassie foi um estopim para ele se tornar o Kang ou Conquistador, tá? Nas HQs, nas histórias em quadrinhos, tá bom? Durante a Cruzada das Crianças. Foi nessa história que quando a Cassie morre, que virou estopim para que o Nathan Richter's se torne o Kang ou Conquistador. Mano, é uma história complicada de se entender. Mas eu recomendo vocês a lerem essa saga, né? Vingadores Cruzados das Crianças, que é muito bom, que você vai ter uma percepção melhor do que o Kang possa vencer no CM, tá? E essa é uma outra versão do Kang Conquistador, que é o Ramatut, né? Ela foi a primeira identidade do Nathaniel Richards, tá? A primeira do Nathaniel Richards, ou seja, do Rapaz de Ferro, tá? Só eu esqueci de falar. O Nathaniel Richards, ele entra como na equipe dos Jovens Vingadores e se torna o Rapaz de Ferro, tá? E esse Ramatut, esse personagem, foi a primeira identidade do Nathaniel Richards, não do Kang, tá? Não do Kang, foi do Nathaniel Richards. A primeira identidade dele foi essa, o Ramatut, tá? É o viajante também no tempo que ele escapa, né? Ele utiliza esse poder para poder escapar da sociedade, né? Da sua sociedade, e ele cai sem querer no Antigo Egito. E aqui, gente, você pode ter uma noção, que é praticamente a mesma época onde tem o Ensabur, né? Pra quem não sabe, que é o Apocalipse, que é o vilão dos X-Men, tá? Mas eu vou falar um pouquinho também. Eu acho que vou falar no próximo vídeo mais sobre o Ensabur também, na época que ele encontrou o Ramatut, tá? Continuando. Após recuperar dos ferimentos causados pela queda, ele consegue dominar todo o Egito com seu exército robótico, né? Porque além de ser o viajante do futuro, ele também é inteligente. Então ele cria um exército de robôs, né? E ele então passa a utilizar esse nome de Ramatut, tá? Na primeira história que ele aparece, ele captura o Quarteto Fantástico, né? O Ramatut, a primeira história que ele aparece. Ele captura o Quarteto Fantástico. Porém, após uma intensa luta, né? A equipe dos heróis consegue derrotar o vilão, né? O Quarteto Fantástico conseguiu derrotar o Ramatut. Depois de sair desse tempo, ele se torna o Kang ou Conquistador, entendeu? Então, na linha cronológica certa, certa entre aspas, né? Primeiro vem o Rapaz de Ferro, né? Com a morte da Cassie Lang, ele naturalmente fica muito abalado. Aí lembra da visita do Kang Conquistador. Depois disso, ele viaja no tempo para no Antigo Egito. Ele se recupera das feridas dele, né? Porque ele caiu lá, literalmente. E ele consegue conquistar todo o Egito. Ele enfrenta o Quarteto Fantástico, né? Numa história. E o Quarteto Fantástico consegue derrotar ele, tá? Após sair também desse tempo, ele se torna o Kang ou Conquistador. Ou seja, depois disso tudo, ele se torna o Kang ou Conquistador, tá?
Porém, volta a usar a identidade quando decide se aposentar, entre aspas, né? Não se aposentar, ele deu ele deu um break, né? Ele deu uma parada de tempo muito, muito, muito grande. Inclusive, ele ajudou os Vingadores também a derrotar uma versão antiga sua, que tentava capturar a Madonna Celestial, que é uma personagem muito relevante também na história, tá? Dele. Após isso, ele decide se render ao destino e quase se torna o Imortus, né? Depois disso tudo, ele se torna o Imortus, tá? Porém, ele muda de ideia, depois ele volta a ser o Kang, o Conquistador novamente, quando descobre que sua versão mais velha é controlada pelos Guardiões do Tempo. Ou seja, depois que tudo isso acontece, né, quando tem a derrota dele, ele se torna o Kang Conquistador. Depois ele dá uma parada, ele fala, pô, vou ficar na minha, vou ficar quieto aqui, no meu lugarzinho, no meu cantinho, tá? Aí depois ele vê que os Vingadores precisam de ajuda para derrotar uma antiga versão dele, né, que tentava capturar a Madonna Celestial. Depois disso tudo, ele decide se entregar para os Vingadores, né? E se torna o Imortus, esse personagem aqui, tá? Porém disso, ele muda de ideia quando ele lembra que os Guardiões do Tempo, ele descobre que a versão mais velha dele é controlada por eles mesmos, né? Os Guardiões do Tempo. Mano, é louco de se entender. É muito difícil entender a história do Kang. Parece uma história cheia de furo de roteiro, mas não é. É porque é uma história complexa. Vamos lá, vamos continuar. Como eu tava falando, né? É difícil entender a história do Kang, as tramas deles, a história, a origem, tudo, porque você pensa que a origem é uma, depois você fala, pô, essa origem eu acho que se encaixa melhor na história que tá acontecendo, né? É complicadaço, mas é um personagem muito OP e complexo. E teve um arco dele que ele aparece, né, com sua contraparte mais velha e logo em seguida retorna mais jovem, sem ter vivido a experiência que viveu no arco anterior, entendeu? Ou seja, ele aparece, puf, ele depois ele aparece, né, um personagem dele, né, com uma outra parte dele mais velha, depois ele volta a ser jovem, mas ele não lembra, ele jovem, ele não lembra das experiências que ele viveu nas histórias anteriores, né? É como se ele tinha sido criado naquele exato momento. Ele é um dos vilões da Marvel, né? Que tem ganhado muito destaque, né? Fora das HQs, por causa devido a uma animação também recente, né? Que é os Vingadores, os super-heróis mais fortes da Terra, ou mais poderosos, alguma coisa do tipo. Ainda mais com essa nova fase, a fase 5 e a fase 6 da Marvel, que vão adaptar ele, né? Uma coisa que é importante também lembrar é entender que o Kang não está preso no tempo como os demais personagens, né, de uma outra saga, né, que é os personagens das Casas das Ideias. Porque tem um grupo também que eles estão presos no tempo e que o Kang tem um certo de convívio com eles. Só que esses personagens que estão presos nas Casas das Ideias estão presos no tempo. O Kang vai viajar no tempo, entendeu? E por conta disso ele não vivencia da maneira certa que a gente conhece, né? Entendeu? Mano, ele é quase um ser onisciente da sua própria consciência, entendeu? Não onisciente, onisciente da sua consciência. Ele sabe tudo que ele fez, o que ele faz e o que ele irá fazer, né? E basicamente ele pode ter memórias de eventos que ainda não viveu, entendeu? Tipo, ele com, exemplo, colocar ele com 30 anos. Ele tem memórias do que ele vai fazer daqui a 50 anos, tá?
Ele também, além disso, né, ele é capaz de se separar das suas contrapartes temporais, de modo que ele pode alterar o destino dos seus eus do passado e do futuro, entendeu? Ou seja, ele pode intervir no futuro e no passado dele mesmo. É uma coisa de louco, é tenso. Bora lá. Apesar, né, do seu visual assustador nas HQs, ele tem diversas habilidades tecnológicas. O Kang, ele não possui nenhum super poder, tá? Ao menos não como outros personagens da Marvel, tá? Por ele ter nascido, mas vocês pensam, mas como ele consegue viajar no tempo e entre os universos? Então, é isso, mano. Ele nasceu entre o século 30 e 31, tá? Ele vem de uma era onde os seres humanos já conseguem fazer melhorias biológicas, né, na sua espécie. Ou seja, ele possui uma longevidade estendida, tá? Nas HQs ele tem mais de 70 anos, mas aparenta ter uns 40 por aí. Foi a mesma coisa que ele disse na série do Loki. Eu tenho muitos anos, mas aparentemente eu tenho uns 30, 40, não lembro qual a idade que ele mencionou na série do Loki, mas acho que deve ter sido isso mesmo, tá? Contudo, sua vasta grande habilidade vem do seu intelecto genial, tá? Ele é um gênio, porque, né, ele nasceu numa época que a tecnologia estava em alta e massa, super foda, entendeu? Basicamente, ele foi responsável por inventar a viagem temporal, de forma como é utilizada na HQ, tá? Baseando assim em protótipos criados por seus ancestrais, né? Que são eles o Senhor Fantástico e o Doutor Destino. Aí você pensa, pô, o cara consegue, ele que inventou isso, viagem temporal entre os multiversos, universo e tal. Mano, claro, sim, porque ele é parente distante do Senhor Fantástico, né, do Reed Richards e do Doutor Destino, Victor Von Doom. Além da família a família Von Doom ser de ciganos, ter magia e tal, também tem o Seu Destino, o Reed Richards, que é o personagem mais inteligente da Marvel, entendeu? E além disso tudo, ele também é treinado em várias técnicas de artes marciais. E também é um grande estrategista. Agora, quanto às suas habilidades, boa parte dela deriva da sua armadura, tá? Porque isso não é uma roupa dele, é a armadura dele, tá, gente? Pra quem não sabe. Tem equipamentos tecnológicos que foram construídos a partir da sua inteligência, né? Além disso, o traje ele permite que ele viaje no tempo sem dificuldade. Por isso que tem essa facilidade, porque ele criou essa armadura para viajar entre o tempo, né, e os multiversos com uma certa facilidade, podendo pular, né, entre as linhas temporais diferentes, né, entre o espaço, o tempo, esse tipo de coisa, tá? Essa armadura, ela possui uma alta resistência, mano, era muito, muito, muito OP mesmo, porque ele também foi um rapaz de ferro, tem uma tecnologia Stark também, então ele juntou tudo, o cara é mito. E ele também, essa armadura lembra um pouco também o fator de cura entre aspas, né, que é regeneração, que é o Deadpool e o Wolverine. Eu tô falando que tá, gente? Só tô, tipo, mencionando que lembra. Porque tem um alto poder de regeneração, tá? Além disso, tudo mano. É OP, tá? O personagem é muito forte. Além disso tudo, a armadura dele também tem uma utilidade fundamental para ele mesmo, que é a capacidade de buscar e materializar as armas guardadas em outras linhas temporais. Ou seja, ele consegue trazer as armas de um outro tempo para a mão dele, na hora, tá? Ele materializa as armas do futuro, do passado e do presente quando ele quiser, na mão dele. Dependendo de cada circunstância, ele pode apenas catar as armas armazenadas em suas bases temporais, entendeu? Ele rouba de si mesmo, tá? E
Mano, vão desde armas primitivas de lança, espada, machado, até armas ultra tecnológicas, entendeu? É um personagem OP, é um personagem forte, é um personagem que vai dar sim trabalho pros Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico, Guardiões da Galáxia, tá? Vai ser um personagem que vai vir causar o caos mesmo e vai vir pra matar também personagens, tá? Não vai ser com o Thanos, porque o Thanos não matou ninguém, ele apenas apagou, né? É, apagou da existência entre aspas, porque todo mundo sabia que podia que eles podiam trazer ele de volta com as joias do infinito, tá? Mas o Kang não, o Kang vai realmente matar, que não vai ter volta, vai mandar os heróis, né, pro céu ou então pro inferno. É isso, mano. Essas são algumas curiosidades, poderes também do Kang que ele pode fazer. É um vídeo mais sobre curiosidade mesmo, um pouco da origem dele que eu quis trazer, porque é o vilão principal da Marvel agora, né? Nesta fase. Vai vir aparecendo, tocando terror, medo em geral, vai vir matando personagem sim. E espero que deixem ele esse personagem assim complexo, forte, que coloca medo nos personagens, entendeu? Como fizeram com Thanos, que todo mundo temia ele. Então, se temeram o Thanos, eles vão sim temer o Kang também, tá? Porque não tem esse título de O Conquistador à toa, tá bom? Então, gente, tamo junto. Deixa o like se curtir o vídeo, compartilha pra geral. Eu vou deixar um vídeo no card aqui dos X-Men, né? Do sonho da saga dos X-Men que podiam adaptar também no cinema ou então em série, tá? Vou postar esse vídeo hoje mesmo, e hoje mesmo eu vou gravar um outro vídeo e também vou postar, tá? No canal. Então, gente, compartilha, deixa o like, tamo junto, é nóis, valeu, fui.